Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estudar os produtos notáveis. Só que para a gente entrar no conteúdo propriamente dito de produtos notáveis, nós vamos estudar sobre os monômios e os polinômios. Vamos também fazer uma pequena revisão lá na matéria de potenciação, para a gente fazer uma analogia entre as duas matérias. A gente vai perceber que a gente precisa de conhecer as propriedades de potenciação para a gente entender os produtos notáveis. E lá no finalzinho da aula, nós vamos fazer aqueles típicos exemplos de questões de prova. Vamos ficar bem preparados, tanto para as provas do Enem, quanto para as provas do Enseja. Tudo bem, pessoal? Então vamos começar a nossa aula aí, pessoal. Monômio. O que é um monômio? Qual que é a definição de monômio? Monômio é um termo algébrico composto por um coeficiente e uma parte literal. O que são os coeficientes? São exatamente os números, ou seja, a parte numérica que acompanha a parte literal. E o que é essa parte literal? É a parte formada pelas letras, também chamada de variáveis. Os termos semelhantes, ou seja, os monômios semelhantes, serão aqueles que são formados pela mesma parte literal. Como assim? Como assim? Se eu tenho aí dois monômios, olha esse exemplo aí, o monômio 2x e o monômio 4x. Esse primeiro monômio aí, 2x. 2x é um monômio formado por um coeficiente 2, que é a parte numérica, e pela parte literal, que é o x. E o segundo monômio aí, em exemplo, é o 4x. Qual que é o coeficiente desse monômio? É o 4. E a parte literal? O x. É ou não é? A gente pode falar que esses monômios são semelhantes, ou seja, eles são termos semelhantes. Por quê? Porque esses dois monômios têm a mesma parte literal, o x. Então, 2x e 4x são monômios semelhantes. Outro exemplo, 3y e menos 8y. Mesma coisa, qual que é o coeficiente desse primeiro monômio aí, o 3y? É o 3. E qual que é o coeficiente de menos 8y? É o menos 8. E a parte literal é a mesma, é o y. Esse outro exemplo, menos 4x ao quadrado y e 12x ao quadrado y. No primeiro monômio, qual que é o coeficiente do nosso primeiro monômio aí? É o menos 4. E do outro monômio, o coeficiente dele é o 12. Vocês percebem que os dois têm a mesma parte literal? Qual que é a parte literal dos dois? X ao quadrado y. Então a gente pode falar o quê? Que esses dois monômios são monômios ou termos semelhantes. Tudo bem, pessoal? Olha aí, ó. É o que nós falamos, né? O que é esse menos 4x ao quadrado y? Até separei ela de preto. Menos 4 é o coeficiente. X ao quadrado y é a parte literal. Tranquilo? Polinômio. Polinômio é um termo algébrico composto por uma soma ou diferença de monômios que possuem suas partes literais diferentes, distintas. Exemplos: 4x ao quadrado y mais 12xy. Percebam aí. O que eu tenho aí? Eu tenho uma soma de dois monômios. Esse meu primeiro monômio aqui e esse meu segundo monômio aqui. Esse polinômio, ele recebe um nome próprio. Ele não é formado por uma soma de dois monômios? Então a gente fala que ele é um binômio. Cuidado, viu, pessoal? Não será somente binômio quando ele for formado por uma soma, não. Eu poderia ter aqui um menos. Seria binômio do mesmo jeito. Lembra que lá na definição, polinômio é um termo algébrico formado por uma soma ou diferença de monômios. Tudo bem? Olha esse segundo exemplo.
menos 2x ao quadrado, mais 8x, menos 5. Percebam lá. Quantos monômios agora eu tenho? 1, 2, 3. Esse polinômio, ele recebe um nome próprio de trinômio, porque ele é formado por 3 monômios. O primeiro monômio, menos 2x ao quadrado. O segundo monômio, 8x. E o terceiro monômio, menos 5. Aí você pode falar o seguinte, Reinaldo, mas cadê a parte literal desse monômio aí, menos 5? Ele só tem coeficiente? Quando o meu monômio só tem coeficiente, ou seja, parece que ele não tem uma parte literal, vamos lembrar do seguinte, se eu tivesse aqui, ó, x elevado a 0, todo número elevado a 0, vamos lembrar da potenciação? Todo número elevado a 0 não é 1? Então, escrever x elevado a 0 aqui, ou não escrever nada, dá no mesmo. Porque eu não teria uma multiplicação? Menos 5 vezes x elevado a 0. Se x elevado a 0 é 1, menos 5 vezes 1 é menos 5. Então, eu já sei que quando ele não tem a parte literal, ou melhor dizendo, quando a parte literal não está ali escrita, é porque eu sei que o expoente da parte literal ali é 0. Porque todo número elevado a 0 é quanto? É 1. Então aí nós temos aí já um exemplo de um binômio e o exemplo de um trinômio. E os dois são polinômios, só que eles recebem esses nomes específicos. E aí nós temos aí, ó, um outro polinômio. Ó. Quando eu tenho 4 ou mais monômios, eles não recebem nomes específicos, são polinômios. Então eu tenho lá 9y ao cubo, menos 12y ao quadrado, mais 4y, menos 15. Então aí eu tenho 4 monômios sendo somados e sendo subtraídos, não é isso? Tem soma e subtração aí de monômios. E de 4, né? Então eu tenho um polinômio. Olha aí, ó. Quem disse que eu não posso ter um polinômio também em forma de fração, né? 9y ao cubo sobre 5, mais 2y, menos 2 terços de x, mais 7y, menos 4. Vocês percebem que todas as partes literais são diferentes lá? Parte literal aqui, y ao cubo, coeficiente 9/5. Parte literal aqui, y, coeficiente 2. Parte literal aqui, x, coeficiente menos 2 terços. Parte literal, xy, coeficiente 7. E aqui o termo independente, menos 4, né? Que é aquele que a gente já sabe que é uma parte literal elevada a 0, que eu não preciso escrever. Aí vem o coeficiente sozinho. Tudo bem, pessoal? Então vamos para frente. Uma nota importante. Somente é possível somar ou subtrair monômios semelhantes. Ou seja, eu somente poderei somar ou subtrair monômios que têm as suas partes literais idênticas. Porém, é possível realizar a multiplicação e a divisão entre monômios que não são semelhantes. E agora, né? Vamos entender isso aí melhor. O que tem que ficar na nossa cabeça? Ó, somar e subtrair, eu não posso somar e subtrair monômios com parte literal diferente. Mas multiplicar e dividir eu posso. Tranquilo? Então vamos ver aí exemplos. Vamos falar primeiro da soma ou subtração. 4x ao quadrado y mais 12x ao quadrado y. Vamos perceber aqui, ó, qual que é a parte literal desse monômio? X ao quadrado y. E desse? X ao quadrado y também. Então, quando eu tenho dois monômios com a mesma parte literal, eu posso somar. Como que eu faço essa soma? Eu somo os coeficientes e repito a parte literal. É como se eu tivesse isso aqui, ó, pessoal. X ao quadrado y para mim é um mistério. Vamos pensar assim. Então seria o quê? Uma caixa preta. Então eu teria o que aqui, ó? Eu teria 4 caixas pretas mais 12 caixas pretas é igual a 16 dessas caixas pretas. Tudo bem, pessoal? Então 4 mais 12, 16, e repete a parte literal, x ao quadrado y.
Vamos ver um outro exemplo. Menos 2x ao quadrado mais 8x ao quadrado menos 5x. Isso vai ser igual a quanto? Vamos observar aqui. Nós temos 3 monômios agora. Somente os 2 primeiros têm a mesma parte literal. Então, o que eu faço? O que a gente aprendeu? Soma os coeficientes e repete a parte literal. Menos 2 mais 8, 6. E repete a parte literal. 6x ao quadrado. Menos 5x. Olha lá. Eu não posso somar 6x ao quadrado com menos 5x. Por que mesmo? Porque eles não têm a mesma parte literal. Ah, professor, então fica assim? Isso, fica assim. Outro exemplo. 9y ao cubo menos 12y ao quadrado mais 4y menos 15. Vocês percebem que os 4 não têm nenhum a mesma parte literal? Então não tem como somar nem subtrair. Fica desse jeitinho aí. Exemplos agora por multiplicação ou divisão. 4x ao quadrado y vezes 12x ao quadrado y. Isso vai ser igual a quanto? Olha lá. 4 vezes 12, multiplico os coeficientes, depois eu multiplico as partes literais. X ao quadrado y vezes x ao quadrado y. Então, como que vai ficar isso aqui? 4 vezes 12, 48. Agora, vamos lembrar das propriedades de potenciação. Percebam aqui, ó, x e x, produto vezes, produto de potências de mesma base. Eu conservo a base x e somo os expoentes. 2 mais 2, 4. X elevado a 4. O y, a mesma coisa. Mesma base aqui, y. Somo os expoentes. O expoente, quando não tem nada aqui, não é 1. 1 mais 1, 2. Então, como que eu faço a multiplicação de monômios? Eu multiplico os coeficientes e aplico a propriedade da potenciação, né? O produto de potências de mesma base. Né? Eu conservo a base e somo os expoentes. Independente, viu, gente? Independente se os meus monômios têm partes literais iguais ou não. Olha aí, ó. Olha esse exemplo lá. 18x ao quadrado vezes 2x ao quadrado dividido por 6x. Vocês percebem que a parte literal desses dois aqui é x ao quadrado e x ao quadrado e desse daqui é x? Ou seja, eu posso multiplicar ou dividir, tanto faz se as partes literais são iguais ou diferentes. Lá na soma e subtração eu não posso somar e subtrair se as partes literais forem diferentes. Então vamos fazer isso aí. O que a gente faz primeiro? A gente aplica as operações primeiro com os coeficientes. Então, o que eu faço aqui? Ó? 18 vezes 2 dividido por 6. Quanto que é 18 vezes 2? Não é 36? 36 dividido por 6, 6. Olha lá, 6. E a parte literal? X ao quadrado vezes x ao quadrado dividido por x. Então, olha bem. Produto aqui inicial, produto de potências de mesma base. Eu conservo a base x e somo os expoentes. 2 mais 2, 4. Quando eu venho para cá na divisão, a divisão eu subtraio os expoentes. Então aqui eu somo 2 mais 2, 4, menos 1, 3. Então o resultado, 6x ao cubo. Outro exemplo. 9y ao cubo vezes 12y ao quadrado dividido por 3y. Então, o que a gente faz? Olha lá, separa aqui primeiro os coeficientes. 9 vezes 12 sobre 3. E a parte literal? Y ao cubo vezes y ao quadrado sobre y. Então, tá aqui, ó, y ao cubo vezes y ao quadrado sobre y. Quanto que é 9 vezes 12? 108. Y ao cubo vezes y ao quadrado. Conserva a base e soma os expoentes. 3 mais 2, 5. Sobre o 3y que está aqui embaixo. 108 dividido por 3, 36. É ou não é? Y à quinta dividido por y, conserva a base e subtrai os expoentes. Porque agora eu tenho o quê? Eu tenho uma divisão. Então, 5 menos 1, 4. Então, o resultado, 36y à quarta. Né? Ou 36y elevado a 4.
Tudo bem, pessoal? Vamos agora então lembrar do que? Olha aí, ó, dessas regrinhas da potenciação. Olha essa primeira que já está aí na tela. 3 elevado a 2. O que é 3 elevado a 2? É 3 vezes 3. Que dá quanto? 9. 3 elevado a 2 dentro do parênteses do 3, ó. É 3 vezes 3 do mesmo jeito, que é 9. Ou seja, tendo ou não tendo parênteses, o resultado sempre vai ser o quê? O mesmo. Somente quando o expoente for par e a minha base for positiva. Tranquilo? Calma que nós vamos ver a diferença aí para baixo. Olha lá. Menos 3 elevado a 2. Olha lá. Esse menos agora, ele não faz parte da potência. Então esse menos aqui fica aqui, ó, do ladinho aqui, ó. O 3 está elevado a 2. Então menos do lado de fora, 3 vezes 3, que é igual a menos 9. Então olha bem, se tiver parênteses, 3 elevado a 2, 3 vezes 3, que é 9. Menos 3 elevado a 2 sem parênteses, menos de fora, 3 vezes 3, menos 9. Agora, olha lá quando tem parênteses. Menos 3 elevado a 2. Agora o menos está dentro do parênteses. Então o menos faz parte do elevado a 2. Então é menos 3 vezes menos 3. Que dá quanto? Ó, menos com menos é mais. 3 vezes 3, 9. 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3. Que dá 27. Menos 3 elevado a 3. Olha lá de novo. O menos não faz parte do elevado. Então, deixa o menos isolado aqui. E eleva o 3 a 3. Então, 3 vezes 3 vezes 3, menos 27. 3 elevado a 3. 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. Olha lá. Estando ou não dentro do parênteses. Se a minha base for positiva, o resultado sempre vai ser positivo. Né? Se a base for positiva, como nesse exemplo e nesse exemplo, os dois resultados aqui, ó, deram positivos. Menos 3 elevado a 3. Agora o menos faz parte do elevado. Então é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Que dá quanto? Menos com menos, mais. E mais com menos é menos. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, menos 27. Então daqui a gente tira o que, ó? Quando a minha base é negativa e é elevada a expoente par, o resultado vai ser positivo. Mas quando a minha base é negativa, porém o expoente é ímpar, o meu resultado vai ser negativo. Tudo bem, pessoal? Isso aí é geral, é sempre. Então, repetindo, se a minha base é negativa e o expoente é par, o resultado é positivo. Se a minha base é negativa, porém o expoente é ímpar, o meu resultado vai ser negativo. E lembrando, todo número elevado a 0 é 1. E todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, 3 elevado a 0 é 1. 1000 elevado a 0 é 1. Pedra elevada a 0 é 1. Qualquer coisa elevada a 0 vai ser 1. Né? Pode ter um parêntese com um montão de coisa lá dentro. Está elevado a 0, o resultado é 1. Não precisa nem preocupar em mexer com conta dentro do parênteses. Está elevado a 0, vai dar 1. E pode ter a mesma coisa, do mesmo jeito. Tem um monte de coisa lá dentro do parênteses, colchete, mas está tudo elevado a 1, vai dar o quê? Ele mesmo. Então, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá, vamos para frente. Então, agora vamos mexer com as letras. Olha lá. X elevado a 2 é x vezes x. Produto de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Então, x elevado a 2 é x vezes x, que é x elevado a 2. X mais 2 elevado a 2 é o x mais 2 vezes o x mais 2. O que eu posso fazer aqui? Eu posso aplicar o chuveirinho, ó. Esse que multiplica pelo primeiro e esse que multiplica pelo segundo. Depois, esse que multiplica pelo primeiro e esse que multiplica pelo segundo. Então, vamos lá. X vezes x, a gente já viu aqui em cima. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 2, 2x. 2 vezes x, mesma coisa.
2x. E 2 vezes 2, 4. Percebam o que nós temos aqui no meio. Dois termos semelhantes. Então eu posso somá-los. Vocês percebem que o primeiro e o quarto não são semelhantes? Então não tem como somar. Lembra que a gente aprendeu agora mesmo? Então, como que fica aqui? X ao quadrado mais 2x mais 2x, 4x. Então fica x ao quadrado mais 4x mais 4. X menos 2 ao quadrado. Olha lá, vou aplicar a mesma regrinha. E o resultado vai dar o quê? X ao quadrado menos 4x mais 4. Você vai aplicar lá a regrinha do chuveirinho e vai ver o quê? Que vai dar a diferença aqui, menos 2x menos 2x. X mais 2 ao cubo. Ó, o que seria 4 elevado ao cubo? Não é 4 vezes 4 vezes 4? Ou seja, multiplicar o 4 3 vezes. Então, x mais 2 elevado ao cubo é o x mais 2 vezes x mais 2 vezes x mais 2. Percebam bem, gente. O x mais 2 vezes o x mais 2 a gente já fez aqui em cima. E o resultado deu quanto? X ao quadrado mais 4x mais 4. Está aqui. Vezes x mais 2. Ok? Quanto que vai dar isso? Aplicando o chuveirinho, né? O primeiro vezes o primeiro vezes o segundo vezes o primeiro vezes o segundo, o terceiro vezes o primeiro e o terceiro vezes o segundo. Então vai dar isso aí. Verifico o que eu tenho de semelhante. Percebem que eu tenho semelhante esses dois e esses dois? Então eu vou somá-los, olha lá. Quanto que é 2x ao quadrado mais 4x ao quadrado? 6x ao quadrado. Quanto que é 8x mais 4x? 12x. Agora, entre os 4 aqui, eu não tenho termo semelhante mais. Então, acabou. A mesma coisa, x menos 2 ao cubo é x menos 2 vezes x menos 2 vezes x menos 2, que eu já tenho lá em cima, ó, o resultado x menos 2 ao quadrado, que já está aqui, vezes o outro x menos 2. Então, fazendo a mesma coisa, nós vamos encontrar isso aí, ó. X ao cubo menos 6x ao quadrado mais 12x menos 8. O que vocês percebem aqui que a gente pode falar que está chamando a atenção? Quando a gente tem x mais alguma coisa elevado ao cubo, todos são positivos no resultado. Ó, mais. Quando eu tenho aqui x menos alguma coisa elevado a 3, olha o resultado. Mais, menos. Os sinais intercalam. Isso sempre vai acontecer. X mais 2 que multiplica x menos 2, olha lá. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. Agora o chuveirinho de cá. 2 vezes x, 2x. E 2 vezes menos 2, menos 4. Percebam que eu tenho aqui, ó, menos 2x e mais 2x. Isso dá zero. Né? Menos 2 com mais 2 é zero. Então, o que sobrou? X ao quadrado menos 4. Tudo bem, pessoal? Então, vamos para frente. Agora, vamos falar dos produtos notáveis. Primeiro produto notável é o quadrado da soma de dois termos. O quadrado da soma de dois termos vai ser igual ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Ou seja, tem essa regrinha para a gente decorar. Mas e se eu não conseguir guardar isso daí? O que é A mais B elevado a 2? É o A mais B vezes o A mais B. E você aplica o chuveirinho e vai chegar na mesma resposta. É por isso que nós fizemos aquela revisão anteriormente aí, ó. Do exemplo, se você voltar um slide para trás aí, você vai ver lá. X mais 2 elevado a 2. O que a gente fez? A gente fez x mais 2 que multiplica x mais 2 e aplicou o chuveirinho. Mas se você quiser ir com mais rapidez e guardar esse produto notável, é só você lembrar dessa regrinha. Então, o que é A mais B ao quadrado? O A é o primeiro termo, o B é o segundo termo. Então, você guarda que A mais B elevado ao quadrado vai ser o quadrado do primeiro termo
mais 2 vezes o primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Aqui eu vejo um exemplo, outro exemplo e outro exemplo. Vamos dar margem, né? Vamos dar mais atenção para esse terceiro exemplo aqui, ó. Quem que é o primeiro termo? X sobre 2. Quem que é o segundo termo? 3. Então, olha lá, o que a regrinha me fala? O quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, vamos lá. Quanto que é x elevado a 2? É x ao quadrado. E quanto que é 2 elevado a 2? É 4. Aqui, 2 vezes x sobre 2 vezes 3. Aqui eu não posso simplificar o 2 com 2. O que sobrou? X vezes 3, que é 3x. Mais 3 elevado a 2, que é 9. Então, esse é o resultado desse meu produto notável, x sobre 2 mais 3 elevado a 2. Segundo produto notável, o quadrado da diferença de dois termos, a menos b elevado a 2. Isso vai ser igual a quanto? A ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Ou seja, o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. A única diferença aqui, ó, quando eu tenho esse menos aqui, só vai mudar esse menos aqui do termo do meio. Né? Quando eu tinha lá o primeiro produto notável, a mais b elevado a 2, esse aqui era mais. Como eu tenho agora um menos aqui, então eu tenho um menos no termo do meio. Coloquei aqui 3 exemplos. Vamos chamar a atenção agora nesse segundo aqui. 3x menos 5 ao quadrado. O quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vamos lá. 3 elevado a 2, 9. X elevado a 2, x ao quadrado. 9x ao quadrado. Menos 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6 vezes 5, menos 30. X. Mais 5 elevado a 2, 25. Acabou. Tranquilo, pessoal? Terceiro produto notável. O produto da diferença pela soma. E atenção aqui, pessoal. Tanto faz eu ter a soma aqui primeiro e a diferença depois. Eu só não posso ter diferença vezes diferença ou soma vezes soma. Isso não é produto notável. Para ser produto notável, tem que ser o produto de uma soma pela diferença. Né? Então, um tem que ser diferença, o outro tem que ser soma. Qual vai ser o resultado disso? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Simples assim. Olha esse exemplo aí, ó. X menos 4 que multiplica x mais 4. Qual é o quadrado do primeiro termo? X ao quadrado. Menos, qual é o quadrado do segundo termo? 4 elevado a 2. Então fica x elevado a 2 menos 16, que é o resultado de 4 elevado a 2. Beleza, pessoal? Vamos ver esse terceiro exemplo aqui, ó. X sobre 3 mais 1 que multiplica x sobre 3 menos 1. O quadrado do primeiro termo, x sobre 3 ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo. O segundo termo é 1. Então fica x elevado a 2, x ao quadrado. 3 elevado a 2, 9. Menos o quadrado de 1. 1 elevado a 2, que é 1 vezes 1, é 1. Ok? Quarto produto notável. Aí eu tenho um produto de duas somas, onde os meus termos aqui, ó, são números. O número A e o número B. Qual que vai ser o resultado disso? Vai ser o quadrado de x mais a soma dos termos A com B, que multiplica x, mais o produto dos termos AB. Como assim? Vamos ver esse exemplo aí, ó. X mais 1 que multiplica x mais 3. Olha lá, quem que é o A aqui? O A é 1. E quem que é o B? O B é 3. Então, qual vai ser o resultado disso? É o x ao quadrado mais a soma desses termos, 1 mais 3. Olha lá, 1 mais 3. E o produto desses termos, 1 vezes 3. 1 vezes 3.
Então o resultado disso vai ser o quê? X ao quadrado mais 1 mais 3, 4. 4x. Mais 1 vezes 3, 3. X ao quadrado mais 4x mais 3. Tudo bem, pessoal? Quinto produto notável. Esse quinto produto notável, pessoal, ele cai mais, e quando cai, somente lá no Enem. O pessoal do supletivo não precisa preocupar muito com esse quinto produto notável, não. Não precisa preocupar muito, não. Nem precisa preocupar. Muitas das vezes, nem o pessoal do Enem precisa se preocupar com ele, ok? Mas como ele existe, vamos falar dele. Qual que é a diferença desse para o quarto? Agora eu posso ter um número aqui multiplicando o primeiro termo aqui, x, e esse segundo termo aqui de x. Né? Se isso acontecer, o que eu vou fazer? A regrinha. A vezes c, x ao quadrado, ou seja, esse primeiro número que vai estar acompanhando x, eu multiplico por esse primeiro número que está acompanhando x. Depois, eu multiplico o a com o d e somo com a multiplicação de b com c multiplicado por x. E multiplico b pelo d. Exemplo. 2x mais 1 que multiplica 3x mais 2. Então, o que eu faço com esses termos? 2 vezes 3. Depois, 2 vezes 2 mais 1 vezes 3. E, por último, 1 vezes 2. Então, olha como é que fica. 2 vezes 3, 6x ao quadrado. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 3, 3. 4 mais 3, 7x. Mais 1 vezes 2, 2. Resultado, 6x ao quadrado mais 7x mais 2. Vamos para frente. Sexto produto notável. O cubo da soma. O cubo da soma vai ser igual ao cubo do primeiro termo, mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro termo pelo quadrado do segundo termo, mais o cubo do segundo termo. Esse daí vocês têm que saber. Exemplo. X mais 2 ao cubo. Lembrando a vocês, tá? Se você esquecer do produto notável, na próxima vai perder um pouquinho de tempo, porém você vai fazer a regrinha do chuveirinho, como a gente aprendeu lá naqueles slides passados. O que é x mais 2 elevado a 3? É x mais 2 que multiplica x mais 2 que multiplica x mais 2. Aplica lá o chuveirinho e você vai encontrar. Você vai perder um pouquinho de tempo e vai fazer mais continha, com uma possibilidade de erro maior. Se você sabe a regrinha direta do produto notável, você já aplica e já sai no resultado. Não precisa fazer o chuveirinho 2 vezes, como a gente viu lá atrás. Mas é uma escapatória, né? Se eu esquecer. Tudo bem? Então, olha lá, vamos fazer esse exemplo. O cubo do primeiro, x ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Aplicando todas as regrinhas aí de multiplicação de potências, eu chego no resultado, x ao cubo, mais 6x ao quadrado, mais 12x, mais 8. Um outro exemplo aqui, para depois vocês darem uma olhada aí. Sétimo produto notável. Agora aí, ó, a diferença está aqui. Ó. O sexto era a mais b ao cubo, agora esse é a menos b ao cubo. Qual que vai ser a diferença? Ó? Intercalação dos sinais, que a gente já tinha visto lá atrás. Ó. Positivo, negativo, positivo, negativo. Ou seja, é a mesma regrinha, porém os sinais vão estar o quê? Sendo intercalados. Positivo, negativo, positivo, negativo. Então, se for a menos b ao cubo, sempre vai acontecer isso aí. Mais, menos, mais, menos. E aí veio esse primeiro exemplo, né? Ó. O cubo do primeiro, menos 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Que vai dar o resultado, né? Aplicando as regrinhas de potenciação e de multiplicação, a gente chega aí nesse resultado aí, né? Nesse polinômio. X ao cubo, menos 6x ao quadrado, mais 12x, menos 8. Oitavo produto notável. O produto de uma soma pelo um trinômio. A mais b, que multiplica a ao quadrado menos ab, mais b ao quadrado. Isso vai ser igual
A ao cubo mais B ao cubo. Simples assim. Exemplo. X mais 2 que multiplica x ao quadrado menos 2x mais 4. Então, olha lá. Qual vai ser o resultado disso? Vai ser o cubo do primeiro mais o cubo do segundo. Quem que é o primeiro? Não é x? Quem que é o segundo? Não é 2? O cubo de x mais o cubo de 2. X ao cubo mais 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Só isso. Tudo bem, pessoal? Nona. Qual que é a diferença do oitavo para a nona? Percebam bem aqui, ó. Aqui é mais, aqui é menos. Aqui o termo do meio é menos, aqui o termo do meio é mais. Invertem os sinais. Só isso. No resultado, eu vou ter o sinal invertido, claro. Então, eu sempre guardo assim, ó. Esse daqui, o primeiro termo aqui não é o mais, é o resultado aqui mais. Esse primeiro termo aqui não é o menos, o resultado aqui é o menos. Exemplo, x menos 2 que multiplica x ao quadrado mais 2x mais 4. O que nós vamos ter então? O cubo do primeiro menos o cubo do segundo. Então, x ao cubo menos 2 elevado a 3, que é 8. X ao cubo menos 8. Tranquilo, pessoal? Pessoal, vamos agora ver dois exemplos, como eu falei lá no início da aula. Vamos ver esse primeiro exemplo aí, ó. Uma questão do Cefet aqui de Minas Gerais. Se x menos 1 sobre x elevado a 2 é igual a 3, então x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado é igual a 0, 1, 5 ou 6. Bom, a gente tem que ficar de olho no que está acontecendo aí, ó. Por que eu sei que essa é uma questão que envolve produtos notáveis? Porque eu tenho exatamente ali quem, ó, aquele x menos 1 sobre x ao quadrado. Eu tenho exatamente o segundo produto notável que a gente aprendeu. O quadrado da diferença entre dois termos. Que termos são esses aí? O x e o 1 sobre x. É ou não é? Eu posso aplicar, então, o segundo produto notável, que me diz o quê? O quadrado da diferença entre dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, vamos lá. Se x menos 1 sobre x ao quadrado é igual a 3, vamos desenvolver esse produto notável aí, ó. O x menos 1 sobre x ao quadrado. Que me diz o quê? Ó? O quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, que é o x, vezes o segundo termo, que é 1 sobre x, mais o quadrado do segundo termo. O quadrado de 1 sobre x vale 1 sobre x ao quadrado. Isso tudo é igual a 3. O que a gente percebe aí, ó? O que eu posso fazer nessa multiplicação? Menos 2 que multiplica x, que multiplica 1 sobre x. Eu posso simplificar o x com x. E olha o que eu vou ter. X ao quadrado menos. Ficou só o 2 vezes 1. Então, x ao quadrado menos 2 mais 1 sobre x ao quadrado igual a 3. Ok? Com isso, a gente fica o quê? Passando o menos 2 para o outro lado, ele vai com sinal oposto, né? O oposto de uma subtração é a soma. Então, o que eu fico do lado de cá, no lado da esquerda? X ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado, que é igual a 3. O menos 2 vai para lá, mais 2. Com isso, eu tenho que x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado é 3 mais 2, 5. Ou seja, exatamente o que ele me pediu lá. O que é x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado? É exatamente 5. Ok, pessoal? Então, isso vai ser a letra C. Tudo bem? Vamos ver o segundo exemplo. Sendo o número n igual a 684 ao quadrado,
menos 683 ao quadrado, a soma dos algarismos de n é 14, 15, 16 ou 17. O que nós temos que verificar aí exatamente aí de novo? Olha lá, ó. Que nós temos aí o quê? A diferença entre dois quadrados. Olha lá. A diferença entre dois quadrados. Tranquilo? Só que agora, o que a gente percebe? A gente percebe que a gente vai fazer, a gente vai trabalhar de trás para frente. Eu tenho exatamente isso aqui, ó. A diferença de dois quadrados. Beleza? Então, vamos apagar aqui. E vamos ver como que isso vai ficar. Olha lá. Se eu tenho 684 ao quadrado menos 683 ao quadrado, isso vai ser igual ao quê? 684 menos 683, que multiplica 684 mais 683, aplicando o produto notável, né, o terceiro produto notável, de trás para frente. Olha lá. Quanto que é 684 menos 683? É 1, que multiplica a soma entre 684 e 683, que dá quanto? 1.367. Então, 1 vezes 1.367 é igual a 1.367. Ou seja, o meu número n vale exatamente 1.367. Só que eu quero o quê? A soma dos algarismos de n. Então, somando os algarismos de 1.367, eu vou ter o quê? 1 mais 3 mais 6 mais 7, que é exatamente 17. Tranquilo, pessoal? Então, o que eu tenho que verificar? Eu tenho que ficar de olho no que a questão está me falando e conseguir identificar um produto notável aí. E a gente viu e conseguiu identificar tanto na primeira quanto na segunda questão. Tranquilo, pessoal? É isso aí. Agora vocês vão pegar a lista de exercícios e trabalhar, exercitar e acostumar com os tipos de questões que envolvem os produtos notáveis que possa vir cair nas provas. Tudo bem, pessoal? Até a próxima aula. Um grande abraço.